Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para a nossa segunda aula de lógica. Agora falando um pouco sobre a tabela verdade daqueles conectivos da aula passada, hein? Importante ver a primeira aula. Vamos lá, ó. Da negação. Eu tenho aqui uma tabela e eu vou colocar os valores lógicos de P, os possíveis, né? Só são dois, verdadeiro e falso. O que a negação faz? A negação, ela tem o valor lógico invertido, tá? Então se P é verdadeiro, a negação fica falso. Se P é falso, a negação é verdadeiro. Aqui. Então, a negação muda, inverte o valor lógico da proposição. Importante essa observação. A negação de uma negação é a própria declaração. Como assim? Se eu falo que não é verdade que João não é bonito, eu estou dizendo que João é bonito. Tá bom? Outro comentário importante é que, às vezes, eu tenho que traduzir para a linguagem lógica. Então, o que eu falei agora, o não é verdade que, ele se aplica assim, ó, negação, aí não é verdade que o que vem na frente. Tá? Não é verdade que alguma coisa. Ok? Segue em frente. Olha lá, ó. Agora, a tabela verdade da disjunção, do ou. Claro que um ou tem que ter dois. Não é um modificador, ele é um conectivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, todos os valores lógicos possíveis para o P e o Q juntos. Por exemplo, ó, eles podem ser ambos verdadeiros, pode ser um verdadeiro e outro falso, pode ser um falso e um verdadeiro, e aqui um falso e um falso. Então, a tabela verdade para duas proposições, ela vai ter aqui, então, todas as possibilidades de valores lógicos para essa dupla. Quando eu falo no ou, olha lá, ó, colocando então a tabelinha do ou, o ou, ele é verdadeiro, ou seja, essa proposição é verdadeira quando pelo menos um dos dois for verdadeiro. Então vamos lá, ó, verdadeiro e verdadeiro. Os dois, então, verdade. Aqui, o P é verdade, o outro não, mas basta que um seja. Olha lá, ó, aqui é falso, mas aqui é verdade. Basta que um seja. Na última não teve jeito, as duas falsas aí ficou falso. Legal? Então bora se ligar nisso aqui, ó. Para ser verdadeira, basta que pelo menos uma das proposições seja verdadeira. Essa é a condição para o ou. Isso também se estende para esse caso. Eu posso ter várias proposições simples. Tá vendo que tem um ou entre elas? Para ser verdade, basta que uma delas tenha o valor lógico verdadeiro. Segue em frente agora para a conjunção. O e. De novo, vou colocar aqui as possibilidades de valores lógicos para o P e para o Q, né? Ambas verdadeiras, uma verdadeira e a outra falsa, uma falsa e a outra verdadeira, e aqui, é claro, as duas falsas. Pessoal, o E já é um pouquinho diferente. Olha, para ele ser verdade, as duas precisam ser verdadeiras. Ou todas têm que ser verdadeiras. Então ela só é verdade na primeira. Nas outras, ela é sempre falsa. Então, o E é verdadeiro, olha aqui a observação em vermelhinho. Para ser verdadeira, é preciso que todas as proposições sejam verdadeiras. Ele exige que todo mundo seja, inclusive, olha aí o caso. Isso aqui só seria verdade se todas, sem exceção, fossem verdadeiras. Tudo bem? Tabela verdade do E. Vamos para o próximo. Tabela verdade do se então. Monta as possibilidades. Tá aí. O se então, é importante que você simplesmente aceite a regra que eu vou te falar aqui agora, tá? Porque lógica, muitos alunos não veem lógica porque fica tentando encaixar o que parece razoável, o que parece que tem mais sentido, mas cuidado com isso, tá? Na verdade, o nosso estudo de raciocínio lógico tem a ver com um conjunto de regras para ser seguidas. Não usa muito a intuição, nem o que você está achando da situação, não. Segue as regras. Sei que é meio frustrante isso, mas é muito importante. Vamos nessa. Se então. O se então só vai ser falso em um caso, que é o segundo aqui, ó. O se então, ele é verdadeiro para o primeiro, para o segundo ele é falso. Quando vai de V para F, é a única situação em que ele é falso. Eu vou repetir. O se então só é falso quando eu vou de uma proposição verdadeira para uma falsa. Nesse sentido, todas as outras são verdadeiras, como está indicado na tabela. Tá combinado, pessoal? Fica atento a isso. Repetindo como um mantra da lógica. O se então só é falso quando vai de verdadeiro para falso. Qualquer outro caso ele é verdadeiro. Em algumas situações, aqui eu coloquei, né?
em destaque. Em algumas situações, você vai ter um se então, e se você souber que a primeira é falsa, não importa o que vem depois. Como assim, professor? Porque se a primeira é falsa, se a segunda é verdadeira ou falsa, não vai fazer diferença, porque o se então vai ser verdadeiro. Então, partindo de um falso, um se então sempre é verdadeiro. Ok, gente? Muito bom. Eu vou precisar disso nas próximas aulas, é importante que vocês fiquem bem atentos. Como é que era o mantra? O se então só é falso quando vai de V para F. Vai dormindo pensando nisso hoje. Viu? Bacana, segue. Condicional. Se, somente se. Vamos montar também a tabelinha. E a tabela verdade dessa aqui é um pouquinho diferente da anterior. A regrinha para o se, somente se. Pessoal, essa regrinha aqui é fácil. Um se, somente se, ele é verdadeiro quando as duas pontas têm o mesmo valor lógico. Então, quando é VV é verdade, aqui valores lógicos diferentes fica falso, valores lógicos diferentes fica falso, e valores lógicos iguais das duas pontas fica verdadeiro. Você vai decorar isso. Tá? Para ser verdadeira, é preciso que as duas proposições tenham o mesmo valor lógico. Combinado, pessoal? Muito bom. Então, para aqueles alunos que gostam de um bom resumo, vamos fazer aqui, ó. Eu estou apenas repetindo, tá, as ideias principais dos slides anteriores. O não, que inverte, o ou, que basta que uma seja, pelo menos uma, seja verdadeira para ela ser verdadeiro. O e, que exige o quê? Ele exige que todas sejam verdadeiras. O se, então, que só é falso para o caso em que eu vou de V para F. Muito bom. E a condicional, que é verdadeira quando as duas pontas têm o mesmo valor lógico. Você tem que saber isso de cor, porque senão você não consegue andar em nada em lógica. Essa aula de estrutura inicial, tá bom? Vamos decorar isso aqui, vamos ficar ligadão. E para decorar, a gente vai fazer alguns exemplos. Então eu vou pedir que você dê uma pausa, dê uma lidinha no enunciado e a gente vai resolver juntinhos. Vamos lá? Pronto? Muito bom. Ele falou para nós que o P, Q e R são todas proposições verdadeiras. Bom, todo mundo é verdadeiro, vamos para cá, ó. Significa então que o não P tem que ser o quê? Falso, mas o Q, por hipótese, é verdadeiro. Bom, se eu tenho um ou entre eles, F ou V, basta que um deles seja, item número 1 é um item certo, porque ele fala que a proposição é verdadeira. Combinado assim então? Legal. Olha só, agora, vamos agilizar um pouquinho? P é verdadeiro. Se esse cara aqui é verdadeiro, então o ou já me dá a condição de garantir que tudo isso é verdadeiro. Se o meu S é verdadeiro, o que eu tenho aqui é um ou, então eu posso garantir que tudo isso é verdadeiro. É um ou, tudo verdadeiro ou tudo verdadeiro, ele afirma que é verdade, o item número 2 também é um item certo. Tudo bem, gente? Legal, vamos lá. Ó, olha esse agora. A da esquerda. Tá vendo que tá grandão, mas calma, vamos com calma. Da esquerda. Isso é verdade, isso é verdade. Então tudo isso é verdade. Mas o meu aqui, ó, o meu cara é um E. Como aqui é verdade, então, ó, tudo isso aqui é verdadeiro. Tem que organizar, tá? Vou colocar aqui então, verdadeiro. É um E, né? Calma, olha o tanto de símbolo que tem aqui dentro. Vamos de dentro para fora. Verdade e verdade, isso é verdade. Verdade, verdade, isso é verdade. Atenção, mas eu tenho um ou. Tudo bem. Se esse é verdade ou esse é verdade, quer dizer que tudo isso é verdade, porém, olha quem está aqui. Uma negação. Se aqui eu tenho uma negação, quer dizer que toda a minha proposição que está aqui à direita vai acabar sendo falsa. Bom, então a grandona da esquerda é verdadeiro, a grandona da direita é falso, e o que eu tenho aqui é um E. Ele exige que ambas sejam verdadeiras. Se ele está afirmando que é verdadeiro, o item então acaba sendo um item errado. Para ser verdade, o E exige que todas sejam verdadeiras. Tá bom, turma? Legal. Segue em frente aqui, ó. Aqui eu tenho um ou, tá tranquilo. Se esse cara aqui é verdade, aqui é um ou, não importa o que vem depois, tudo isso aqui vai ser
verdadeiro. Ótimo. Aqui, o P é verdade. Legal. Se ele é verdade e aqui é um ou, não importa o que vem depois, basta que uma seja. Ou seja, a da esquerda é verdadeiro, a da direita é verdadeiro, eu tenho um E, ambas são verdadeiras, ele está afirmando que é verdade. O item número 4 é um item certo. Legal? Muito bom. Se liga, tendo dúvida, volta, assiste de novo e vê as explicações direitinho aí. Esse foi o primeiro exemplo. Já no segundo exemplo, eu vou, na verdade, trabalhar com uma tabela verdade grande, agora com 3 proposições simples. Venha comigo, são 3. Primeiro comentário interessante que eu vou fazer é: professor, essa agora está com muitas linhas, por que ela ficou grandona assim? Vamos pensar comigo, olha. Aqui eu tenho 8 linhas e o motivo é esse. O número de linhas que uma tabela verdade vai ter depende da quantidade de proposições simples que eu tenho. Este número será sempre 2 elevado a um número de proposições simples. Espera aí, não são 3? Então vai ser 2 elevado a 3. 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, então eu tenho 8. Nós teremos 8 linhas. Vamos lá, o que eu quero com essa tabela? Eu quero montar um não que, quero montar essa aqui e quero montar essa última. A minha intenção é chegar nessa última. Pessoa, de onde você tirou isso? Não, isso aqui é só um exemplo. Eu criei uma proposição mais complexa para que vocês entendessem como se monta a tabela verdade dela. Combinado? Vamos lá. Para começar, você vai ver por que esse 8 faz sentido. Porque, veja só, eu poderia ter todas verdadeiras, certo? Eu poderia ter uma delas falsa, sendo a última. Eu poderia ter uma delas falsa, sendo a segunda. E, é claro, sendo a primeira. Eu poderia ter duas falsas e uma verdadeira, onde a verdadeira é a primeira. Olha lá. Eu poderia ter a verdadeira na segunda. Ou poderia ter a verdadeira na terceira. E, é claro, a última opção que resta são as 3 falsas. Tá aí. Tudo bem, pessoal? A montagem das possibilidades? Ótimo. Eu quero montar essa coluna, é o meu exemplo. Ela faz não que. O não que é a troca do valor lógico dessa coluna inteira, agora escrito aqui. Vamos lá? Então ficou falso, falso, verdadeiro, falso, e assim por diante. Ótimo. Agora essa é um ou entre o não que e o R. Ou entre o não que e o R é o ou entre essas duas colunas. Legal. O ou entre essas duas colunas vai ser verdadeiro se uma delas for verdade. Então a primeira, verdadeiro. Isso aqui vai ser falso, porque as duas são falsas. Depois, vamos lá, pensa aí, vai. Isso, verdade. No próximo, verdadeiro, verdadeiro. Ó, agora, bacana, tem que ser falso. Ambas falsas. Verdade e verdade. Pronto, estou quase lá, estou quase com a tabela verdade dessa proposição grandona pronta. Eu estou indo do P para o não que ou R. É um se então que vai dessa coluna para essa coluna. O se então só é falso quando vai de V para F. Então bora, ó. Cuidado para não ficar tonto com a setinha, vai. Verdadeiro para verdadeiro. Verdadeiro. Próxima coluna. Aqui, verdadeiro para falso. Tem que ser falso. É um se então. Verdade para verdade. Falso de falso para verdadeiro. Verdadeiro. Aqui, ó. Também. E as 3 últimas, todas têm F no começo. Lembra? Se tem F no começo, não importa o que vem depois. Tá aí. Meio chatinho, eu confesso, mas a gente fez passo a passo para que você entenda, você saiba que montar a tabela verdade de uma proposição composta como essa é uma questão de organização e, é claro, de saber o que nós falamos no começo da aula de hoje. Ok, pessoal? Então é isso. Essa foi a nossa segunda aula, espero que você volte para assistir a terceira. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Fui!